Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria contar para vocês 5 curiosidades sobre a psicanálise, sobre um processo de análise. E a primeira curiosidade é a regra fundamental, que é a associação livre. E o que isso quer dizer? É quando a pessoa fala tudo o que vier à sua cabeça. No processo de fala, né, de comunicação, muitas vezes a gente pensa muito para falar, a gente tende a escolher as palavras. Muitas vezes a pessoa, quando vai começar uma terapia, ela fica planejando o que ela vai dizer. Então, vamos dizer assim que partes do objetivo, uma das partes, né, de um objetivo da análise, é fazer com que o paciente comece a associar livremente, que é quando ele vai se desprendendo mais desses filtros, dessas defesas, desses bloqueios e vai de fato falando o que lhe ocorre nos seus pensamentos. Mas, obviamente, ninguém já começa associando livremente, precisa caminhar até esse momento. E podemos dizer até que esse é um dos critérios para saber se o paciente já está em análise. Um dos, não é o único. E o divã é um dos artifícios que a gente tem para facilitar esse processo de associação livre, porque por não ter o contato visual, por não ter o olhar em cena, a pessoa pode começar a se aprofundar mais nos seus pensamentos, prestar mais atenção na fala do que no resto. Pode facilitar alguns processos, por isso ele é muito utilizado, mas ele não é regra fundamental de uma análise. Tem análises que encaminham muito bem sem o divã. Então, é um artifício que pode contribuir com a associação livre, mas ele não é essencial para esse processo. A segunda curiosidade sobre a psicanálise é o que chamamos de transferência. É uma espécie de vínculo que o analisando, o paciente, vai ter ali com o analista. E esse vínculo ele vai ser fundamental para todo o processo. Até esse vínculo ser estabelecido, a gente pode até dizer, né, não é uma terapia, mas é como se tivesse funcionando como uma psicoterapia psicanalítica. E o que isso quer dizer? Talvez, não é uma regra, né, mas talvez isso quer dizer que o analista ele vai aparecer mais, ele vai acolher mais, vai falar mais, vai intervir mais, vai perguntar mais, ele vai facilitando esse processo da fala do paciente até esse vínculo de fato se estabelecer e a pessoa começar a se sentir à vontade para dizer, né, para ir associando livremente. E o que está implicado nessa transferência? Até o manejo e a condução da sessão. Então, tem momentos em que a pessoa, o sujeito ali está dizendo, tentando elaborar algo e nos ocorre algum tipo de intervenção. Mas se não tem uma transferência ainda estabelecida, um vínculo formado, essa intervenção ela pode prejudicar o processo, né? Pode fazer com que a pessoa crie uma certa resistência e abandone o processo, vamos dizer assim. Então, às vezes, é importante esperar esse vínculo ser formado para trazer, de fato, algumas intervenções mais analíticas, podemos dizer assim, né? Que talvez até possam soar como intervenções mais duras, mais profundas. Então, muitas vezes é importante esperar esse momento da transferência desse vínculo, como eu disse, para poder ir fluindo mais com o caso e avançando e aprofundando no processo. A terceira curiosidade é o tempo lógico, pelo menos, né, na psicanálise lacaniana. E o que isso quer dizer? A gente tem um tempo cronológico, que é medido no relógio, mas o tempo lógico é o tempo de cada um, vamos colocar dessa forma. Então, se você prestar atenção, vão ter sessões em que em 10, 20 minutos você elaborou muito. E vão ter sessões que, se fosse 2 horas, você não elaboraria tanto. Então, tem certos momentos em que contribui com o caso um corte da sessão, que é você antecipar o final da sessão. Em vez de ser ali 40, 50 minutos, às vezes acaba sendo 20, 30 minutos, dependendo até menos, né? É mais incomum. Mas porque já foi elaborado ali algo muito importante e talvez seja melhor parar por aqui,
para dar tempo até do sujeito, vamos dizer assim, digerir essa elaboração, do que continuar com a sessão só para preencher um tempo que pode acabar virando, entre aspas, uma encheção de linguiça, que vai desviar do foco daquilo que foi importante, que já foi dito. Mas, apesar do corte da sessão ser fundamental numa psicanálise lacaniana, ele pode ser muito sutil, né? Não necessariamente vai ser ali com 10, 20 minutos, algo muito perceptível. Às vezes já estava até mais se aproximando para o final da sessão, mas o corte acontece ali alguns minutos antes e pode até passar despercebido, vamos dizer assim, né? Então, o corte não necessariamente ele tem que ser muito antecipado para marcar algo ali. Outro ponto é que é claro que até uma transferência ser estabelecida, como eu já disse no ponto anterior, a gente evita fazer esses cortes, porque eles podem sim afetar o vínculo, facilitar uma certa transferência negativa, que é quando a pessoa de alguma forma cria ali uma resistência também com o processo e com o próprio analista. Então, muitas vezes evita-se fazer esse tipo de corte até o vínculo, ser constituído ali. Mas tem pessoas que não se aprofundam tanto na análise, que permanecem presas em relatos e que acaba que esses cortes não são tão frequentes mesmo. Então, isso também vai variar a depender de cada caso. Uma quarta curiosidade é a implicação subjetiva, que é um dos objetivos também de uma análise. A pessoa está falando ali, ela está se escutando, não só para ela relatar o sofrimento e elaborar em cima disso, mas para ela também se implicar, ela perceber de que forma, inconscientemente, ela contribui com as suas próprias queixas, com seus próprios sintomas, com seus próprios sofrimentos, que é a famosa pergunta do Freud, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. E isso, muitas vezes, não vai causar um bem-estar. Então, tá enganado quem acha, que as terapias, no geral, são só sobre bem-estar. Não, na psicanálise, em certos momentos, vai provocar um mal-estar sim, e tem a ver com essa implicação subjetiva. Mas ela é importantíssima para o processo fluir e para a pessoa, de fato, ir perturbando os seus próprios sintomas. A quinta curiosidade, talvez a mais complexa de entender, o vídeo já está ficando um pouco longo, Talvez ela vai abrir aí alguns questionamentos, então fiquem à vontade se ficar alguma dúvida. Mas é que a psicanálise, a gente pode dizer que ela ajuda numa certa abertura ao feminino. O que isso quer dizer? A gente fala que o que é fálico é aquilo que tenta ser um conjunto todo, um conjunto fechado, onde nada lhe falta. Então é algo, vamos dizer assim, que tenta negar essa castração simbólica que a gente tanto fala na psicanálise, que é entender que algo sempre vai faltar, que não existe plenitude, que não existe completude, e muitas vezes o que é fálico está ali tentando mascarar isso, tentando criar regras, tentando criar scripts, tentando encontrar garantias, tentando ser esse conjunto todo e completo. E na psicanálise, não é no sentido do senso comum, por favor, entendam que o feminino aqui tem outro significado. Então, na psicanálise, o feminino é o não todo, ou seja, é isso que vai fazer um furo nesse conjunto fechado e abrir também para aquilo que não tem sentido, para aquilo que não tem resposta, para aquilo que foge do controle, para o famoso real da vida. Desconstruindo aí ideais, furando discursos. Então, o abrir para o feminino tem a ver com fazer um menos, ir desconstruindo essa tendência fálica, que não está só posta para os homens, como também para as mulheres. Bom, espero que tenha dado para elucidar algumas coisas sobre um processo de análise. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, fiquem à vontade.